inverno acabou, a primavera está só começando e agora é hora da gente fazer o balanço geral de como é que foi nosso primeiro inverno aqui na caravana. Para nossa alegria, foi um inverno maravilhoso, principalmente para ser nosso primeiro inverno. A gente estava com muito medo de ter muita neve, de ser muito frio, tipo menos 10, menos 15, menos 20. Podia chegar, porque já aconteceu, mas não aconteceu. A gente teve pouquíssima neve, só nevou uma vez praticamente antes do inverno, foi começo de dezembro, que ainda é o outono. E nevou uma vez agora em março, mas foi assim muito pouco. As poucas neves que caíram era tipo nevágua, que a gente chama tipo uma chuva meio congelada, mas que não acumula. Foi incrível assim pra gente, né, claro. Foi um inverno quente, digamos assim, que a maior parte dos dias a gente teve temperaturas positivas. Quando dava negativa era tipo -1, -2, que é uma coisa assim que não atrapalha tanto. Então, pra gente foi incrível. Quando deu aquela neve em dezembro, vou até botar algumas imagens por aqui, não sei se eu vou botar aqui na tela ou aqui em cima, foi quando congelou o cano. Então, a parte negativa das temperaturas negativas é que congela o cano que leva a água suja para fora, né? A gente usa a pia aqui dentro para escovar os dentes, para lavar as mãos, e aí essa água ela vai para fora para um reservatório, coisa que a gente já mencionou aqui antes no canal. E aí esse cano ele acaba congelando. E aí quando congela, a gente não consegue usar a pia aqui porque a água para, né? Ela fica assim, parada dentro da pia, ela não desce. A gente poderia solucionar isso com sal, sal grosso, né? Que eles vendem nessas lojas maiores. Ou se a gente fizesse um isolamento nos canos e no reservatório para evitar que eles congelassem. Mas a gente ficou deixando para lá, tipo, vamos ver o que vai acontecer, porque a princípio as temperaturas em todas as semanas estavam positivas, então não faria sentido a gente fazer o gasto, o investimento para esse inverno, se ele não ia ficar acontecendo de ficar congelando. E, para nossa sorte, realmente não ficou congelando. As poucas vezes que congelou, logo a temperatura voltava para positiva e a gente podia voltar a usar a pia aqui, então não foi uma coisa que atrapalhou tanto. Muitas pessoas, quando ficam sabendo que a gente mora numa caravana na Suécia, ficam logo pensando, meu Deus, eles estão congelando lá, né? Mas esse não é o caso. As temperaturas aqui no sul da Suécia não são tão frias assim, e quando fica frio, claro que 5 graus, 2 graus não é uma coisa quente, obviamente que não. Mas a nossa caravana tem um sistema de aquecimento, uma coisa que a gente já mencionou antes. Ela tem um ar-condicionado que fica no teto, que é uma coisa que não veio com a caravana, então vou estar falando dessas duas coisas separadas, né? O ar-condicionado e o sistema de aquecimento que veio com a caravana. Sobre o ar-condicionado, a gente usa ele quando está até uns 3 graus. O lado positivo do ar-condicionado é que ele é muito rápido, então ele vai de uns 9, 10 graus do lado de dentro, né, do interior da caravana, para uns 18 até 20 graus em 2, 3 horas. Então ele consegue ser mais rápido, o que faz com que ele consuma menos energia, né? Porque ele gasta mais ou menos 1 kWh, que é praticamente o mesmo do aquecimento da caravana mesmo, só que o aquecimento da caravana mesmo leva 6, 7 horas para chegar na mesma temperatura, mais ou menos. Claro que depende da temperatura exterior. Então, quando é possível, quando está a partir de uns 3 graus para cima, a gente liga o ar-condicionado, que aí ele dá aquela esquentada, a gente deixa ele no máximo, aí a gente bota para 31 graus e ele vai esquentando lá. Se deixar ligado, ele fica realmente quente lá dentro. O lado negativo do ar-condicionado é que na hora que a gente desliga, ele vai perdendo a temperatura muito rápido, porque começa a se dissipar pelas paredes e o frio entra muito pelo chão. É uma coisa que a gente não tinha pensado nisso antes. A maior parte do frio a gente sente do chão e dependendo da temperatura lá de fora, é de doer o pé, assim, sabe? Se a gente não tá com meia nem com pantufa. Não dá nem para pisar no chão. Então perde muito o calor rapidamente quando o ar-condicionado. E aí, falando sobre o aquecedor da própria caravana, ele é um sistema de aquecimento por água. E aí tem um aquecedor que ele esquenta a água e a água passa pelas paredes e pelo chão. E aí o calor fica nas paredes, no chão, fica bem mais quentinho depois que alcança a temperatura que a gente escolhe, né? Quão forte vai ser. Fica mais confortável, dá para pisar no chão descalço e se mantém mais o calor. Nesse aquecimento da caravana, a gente tem duas formas de usar. Uma é com eletricidade, que, como eu falei, leva umas 6, 7 horas para chegar na temperatura confortável, dependendo de como estava na caravana antes, claro. E tem por gás. A gente começou, antes de se ligar que poderia usar o gasol, a gente estava usando pela eletricidade.
E aí ele também gasta 1 kW por hora, só que como eu falei, gasta bastante tempo até chegar na temperatura que a gente quer. Nossa, tá ficando quente aqui, porque a primavera, olha, tá danada, viu? Graças a Deus. E aí a gente conversou com os vizinhos em dezembro, e eles falaram que eles usam o gasol, que é o gás de cozinha, né? O butano, eu acho. Vou botar o nome aqui do que é. Que aí muita gente usa nas caravanas esse gasol para poder fazer o aquecimento. E aí eles falaram que eles podiam ajudar a gente a levar a gente para comprar o gasóleo quando precisasse, porque a gente não tem carro. E esses gasóleos, eles são um botijão de 10, 11 quilos. Muito ruim de carregar numa bicicleta, acho que nem seria possível pra gente. Então a gente estava descartando isso por causa dessa logística de como é que ia trazer o gasóleo. E aí eles se ofereceram. Esses botijões, a gente tinha um botijão que veio junto com a caravana, de 10 quilos, e Rafael comprou mais um de 11. Eles duram, se ficar ligado direto, teve uma semana que ficou muito fria e a gente teve que deixar ligado direto, a gente faz 6 dias. Dura 6 dias um botijão. Quando não tá tão frio assim, que aí a gente passa o dia fora, ao invés de deixar a caravana aquecida o dia inteiro, a gente desliga e só liga quando chega, no final da tarde e começo da noite. Nisso ele dura 2 semanas, porque fica metade do tempo desligado. Para encher o botijão custa 25 coroas por quilo, então vai ser 250 para o de 10 ou 275 coroas para o de 11 quilos. Nesse inverno, claro que aqui a tenda ficou meio que inutilizada, porque não dava para ficar do lado de fora. A gente tem um aquecedor, que é esse aquecedor aqui, tá aqui atrás, que ele pode funcionar por eletricidade ou por gasóleo, só que a gente simplesmente não queria ficar sentado lá de fora. Ele aquece assim bastante até se você ficar perto dele, mas não fazia sentido pra gente ficar aqui fora, se a gente consegue fazer tudo lá dentro. Então a gente estava comendo lá dentro. Para cozinhar, não estava sendo muito confortável ficar aqui cozinhando nesse forninho que a gente tem aqui, então a gente estava indo para a casinha de serviço o tempo todo. Agora que começou a dar essa esquentada, esse sol maravilhoso, esquenta essa tenda que é uma beleza, que fica uma estufa, né? Faz o efeito estufa aqui dentro. Então eu só tô aqui, acho que tá uns 5 graus agora, 4 graus lá de fora, um ventinho gelado até, mas eu tô sentindo calor aqui dentro, por causa do sol. O sol é uma coisa assim incrível. De forma geral, eu diria que esse foi o inverno dos sonhos pra gente que tá passando pela primeira vez aqui, né, na caravana. Foi muito bom. Poucos dias que eu fiquei tipo, ai que saco, tá aqui no inverno. Mais na questão do cano congelado, mas tirando isso, foi assim, muito bom mesmo. Tanto que nem tem muito o que falar. As únicas coisas que encheram o saco foi quando nevou em dezembro, a neve acumulou aqui no teto da caravana e eu tive que tirar. Tenho imagem disso, de quando eu tava tirando, porque a neve caiu, aí deu uma esquentada, rapidamente descongelou a neve, depois congelou de novo, porque ficou mais frio, e aí virou um monte de bloco de gelo, assim, aqui em cima. E dava pra ver que não é uma coisa boa de fazer, entendeu? De deixar esses blocos de gelo lá em cima. Então eu tive que tirar, era uma coisa chata. Inclusive, quando nevou em dezembro, eu já tive aquela... Fiquei tipo, ai meu Deus, que saco que vai ser esse inverno, vou ter que ficar gastando um monte de tempo aqui, tirando neve com uma pá de lixo. Ai, que saco que vai ser. Mas deu certo, não nevou tanto assim, quer dizer, nem nevou direito, então foi ótimo. E na questão de estar aqui no meio da natureza no inverno, foi muito tranquilo. Como a gente fica dentro de casa e tá quentinho, essa andada daqui da nossa caravana até a casinha de serviço, a pessoa não fica morrendo de frio, sabe? Porque, tipo, tá quente. Só bota o tênis, dá uma andadinha de 1 minuto, menos que isso, chega na casa de serviço, a casa de serviço tá quentinha. E quando sai do banho, quando sai do banheiro, sai da cozinha, tá quentinho, dá uma andada pra cá, mesmo que seja bem frio, você não sente tanto, porque você estava num ambiente quente, seu corpo tá quente, e você rapidamente chega em casa. Então não dá pra sofrer, sabe? Mesmo que tenha neve, mesmo que seja muito frio, é muito rápido. E agora que tá a primavera começando, né, que já começou, 2, 3 dias atrás, no dia 20 de março, agora tá tudo voltando, né, o sol, a luz voltou, já tá voltando esse calorzinho, os pássaros estão cantando maravilhosamente, é sempre uma delícia acordar aqui e ouvir o canto dos pássaros. Assim, é muito gostoso ver a natureza renascendo e estar no meio da natureza. Falando agora nessa nova temporada, a gente já tinha falado em outro vídeo que quando a gente está aqui na caravana, a gente fica por estação, né? Então, abaixo a estação que foi de setembro até abril, a gente ficou nesse lugar aqui, eles querem que as pessoas que ficam aqui nessa baixa estação fiquem porque aí eles abrem só um banheiro. Mas na alta estação, quando começa a chegar um monte de gente que vem e vai, esse lugar aqui, ele não pode ficar pra gente que fica, tipo, meses.
E aí a gente estava assim, onde que a gente vai ficar? Como é que vai ser? E aí a boa notícia é que a gente vai ficar num lugar ali para trás, só atravessar a rua, né? Tipo essa estradinha aqui que os carros passam. E vai ser mais fácil de levar as coisas. A gente só vai precisar de ajuda de um vizinho para carregar nossa caravana, estacionar ali. E aí a gente vai levar nossas coisas, né, nossos móveis para lá aos poucos. Vai ser muito mais fácil. Eu tava com medo de ter que ser muito longe e ser muito difícil assim essa logística. Mas felizmente vai ser mais fácil e aí eu acho que nesse caso a gente vai ficar lá o verão, né, alta estação. E aí, como já é no lugar, nessa área aqui, que fica de também a baixa estação, a gente nem vai precisar mover a caravana no próximo inverno. E a nossa ideia, agora que eu já estou falando, é que a gente passe pelo menos mais essa alta estação, verão, e mais o outro inverno, e talvez mais um outro verão. Que aí a gente tem esses nossos planos, né, de comprar uma casa, comprar um apartamento, então a gente sairia daqui só para quando a gente tivesse mais estabilidade de trabalho, né, onde que a gente vai ficar, e já comprasse a nossa casinha mesmo, e não é morar para sempre na caravana. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a gente teve no começo do inverno, na verdade no final do outono, começo do inverno, problema com mofo. A gente não estava sabendo lidar ainda, não sabia como que teria que deixar as janelas. A gente estava subindo o blackout das janelas porque achava que isso manteria o calor melhor dentro da caravana. Porém, isso estava fazendo crescer mofo na janela, onde você abre, né? E estava muito feio. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui para colocar. Até mencionei no Instagram na época, mostrei, né? E pedi dicas, e a gente pegou com os vizinhos as dicas. Então, o que tem que fazer, basicamente, é não deixar o calor acumular entre o blackout e a janela. E aí, a gente fez isso, né? A gente limpou o mofo, deixou a janela sempre sem blackout e o máximo possível com as cortinas abertas. Assim, não fica aquele calor e aquela umidade acumulada ali no meio. E também estava tendo muito mofo aqui do lado de fora na tenda. O que a gente fez? Comprou vinagre e a gente pegou isso, misturou com água e pegou um borrifador e ficou passando nos lugares que estava com os pontinhos de mofo, tanto dentro da caravana quanto aqui do lado de fora. E o mofo acabou e não voltou mais. E eu esqueci de comentar, mas para ajudar na absorção da umidade, tanto aqui dentro da caravana quanto fora, a gente tem esses sugadores de umidade, essas sacolinhas que tem várias bolinhas dentro. Elas sugam a umidade do ambiente e transformam nesse líquido que vocês estão vendo aí. A gente só descarta o líquido e quando precisa, a gente coloca um novo saquinho com essas bolinhas. Tem 2 pequenininhos, um no banheiro e um na sala, e também tem um maior para ficar na tenda. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência, como é que foi por aqui. Pra gente foi maravilhoso. Gostei bastante de como é que esse inverno se desenrolou. Espero que os próximos sejam assim também, pelo menos até a gente sair daqui. E agora vamos começar essa temporada maravilhosa de primavera e verão. Claro que vai ter mais gente, vai ser mais movimentado, mas vai ser menos estressante na questão de frio e ter que lidar com essas pequenas coisas que a gente não sabia o que esperar. Também vai ser muito bom acordar e se tiver um dia quente e gostoso, poder comer aqui fora na tenda, convidar amigos para vir para cá, a gente quer convidar bastante gente para vir para cá, e só dar uns passos e ir pra praia tomar um banho. Ai, vai ser tão bom. E é isso, a gente se vê na próxima. Beijinho e tchau, tchau!